158. Viver em outro mundo. Capítulo 931. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Após ver a névoa na montanha, um sorriso de escárnio apareceu no canto da boca de Gale. Ele se virou para o Ancião Star e disse: Ancião Star, parece que esses caras ainda têm alguma coragem sobrando dentro deles. Eles ainda querem fazer uma defesa final. Então teremos que ser indelicados. Vamos fazê-los entender o que extinção significa. O Ancião Star, com os dentes cerrados, respondeu: Zawai já destruiu vários clãs divinos. É hora de fazê-lo provar qual é o sentimento de perder alguém. Vamos começar. Ancião Gale tinha a mesma expressão horrenda de Ancião Star. Isso era porque ele não pensou que depois de lidar com os continentes Escorpião e Central, Zawai miraria no continente Câncer. Além disso, Zawai diretamente exterminou seu clã. Esse foi um enorme ataque para Gale. Depois de saber sobre o extermínio do clã Câncer, Gale e os outros anciões supremos começaram a ser mais cruéis para com o clã Thunder. Apesar daqueles que morreram no local, aqueles que resistiram foram tratados miseravelmente por Gale. O Ancião Star e os outros não disseram nada sobre as ações de Gale. De fato, eles também foram muito cruéis para com o clã Thunder. Depois de serem surrados por Zawai de novo, seus corações não puderam deixar de se sentir contraídos. Por causa disso, eles só podiam extravasar sua raiva no clã Thunder. Enquanto os anciões supremos iam para o Vale Montanhoso, uma tropa de repente saiu voando. Naturalmente, essas pessoas eram Ancião Zen e os outros. Ancião Zen voou lentamente para enfrentar Golden e os outros. Seu rosto estava o mais calmo possível. Neste ponto, seu único desejo era bloquear Golden e os outros por 10 dias para que Feier tivesse tempo bastante para evacuar. Por causa disso, o Ancião Zen e os outros não tinham mais emoções para com Golden. Eles precisavam ganhar tempo. Não importa quem estivessem enfrentando, eles só precisavam cumprir seu dever. Golden e os outros não atacaram de imediato. Eles pararam e observaram o grupo do Ancião Zen. Nos últimos dias, os membros do clã Thunder que os bloquearam eram muitos para contar. No entanto, nenhum foi bem sucedido. Por causa disso, Golden e os outros não estavam mais preocupados. Eles só queriam ver as expressões de desespero nos rostos dessas pessoas. Entretanto, eles ficaram desapontados. O Ancião Zen e os outros estavam extremamente calmos. O Ancião Zen apenas deu uma olhada em Golden antes de se virar para seus 100.000 soldados e dizer: Bravos guerreiros do clã Thunder. Somos a última esperança da nossa família. Pelo clã Thunder, vamos fazer nosso melhor. Todos os soldados do clã Thunder atrás dele simultaneamente gritaram: Pelo clã Thunder. Golden não pode deixar de olhar para os soldados do Ancião Zen com desdém. Porém, ele também podia notar que esse exército do clã Thunder não era igual àqueles que eles encontraram nos últimos dias. Embora aquelas pessoas também estivessem bloqueando os anciões supremos, eles careciam de uma maneira imponente. Contudo, aqueles na frente dele agora tinham auras heróicas muito formidáveis. Golden olhou para o Ancião Zen e zombou: Deste dia em diante, o clã Thunder não existirá mais. Ancião Zen olhou para Golden e disse friamente: Ancião Supremo do clã Touro. Mesmo se o clã Thunder cair hoje, o clã Touro ainda foi quem pereceu primeiro. O que tem de bom em ser orgulhoso? As palavras do Ancião Zen atingiram o ponto mais sensível dele. Golden cerrou os dentes e disse: Chega de desperdiçar palavras. Eu pessoalmente matarei você hoje. Um sorriso estranho abruptamente apareceu no rosto do Ancião Zen quando ele disse: Então tente. Depois disso, ele se virou para seus soldados e disse: Formação Rede do Trovão. Esses soldados já estavam esperando pela ordem desde o começo. Então, sem nenhuma hesitação, eles pegaram seus totens e entraram em formação. Depois disso, todos exerceram seu poder nos totens. Quando eles despejaram seu poder nos bastões, o totem começou a brilhar. Então cada soldado do clã Thunder fechou os olhos enquanto seguravam o totem. Todos estavam imóveis, incluindo o Ancião Zen. O que foi estranho para Golden e os outros era o fato de que essas 100.000 pessoas apenas se organizaram em uma formação e não fizeram mais nada.
Além de seus totens brilhando, não houve nenhuma outra reação. Golben e os outros olharam intrigados para o grupo do Ancião Zen. Eles não sabiam o que essas pessoas queriam fazer. Ancião Star olhou para o Ancião Zen e disse: chega de pregar peças. Eu não acredito que você tenha capacidade para resistir a nós. Depois de dizer isso, Ancião Star tirou seu disco estelar. O disco imediatamente brilhou com uma luz branca e disparou na direção do Ancião Zen. Essa luz não tinha uma forma exata, mas parecia com os raios de energia dos canhões mágicos de Zhao Ai. Quando esse raio de energia chegou perto do Ancião Zen e dos outros, um brilho elétrico de repente apareceu na formação do clã Thunder. Um golpe elétrico colidiu com o brilho branco antes do ataque do Ancião Star desaparecer completamente. Depois de ver essa situação, Ancião Star encarou por um momento. Ele não se segurou, aquele foi seu golpe com força total. No entanto, esse ataque foi de fato inutilizado. Não era de se esperar que o Ancião Star ficasse surpreso. A arma suprema do Ancião Star era a melhor entre as armas supremas. Não se deve subestimar aquela luz branca. Na verdade, aquele ataque não era diferente dos 2 socos que Golben usou para destruir a muralha defensiva. Tal ataque era o bastante para erradicar uma tropa do clã Thunder. Entretanto, foi realmente inútil contra o Ancião Zen e os outros. Golben e os outros naturalmente estavam cientes de que o Ancião Star não estava se segurando. O continente central tinha acabado de ser eliminado por Zhao Ai. Para o Ancião Star era basicamente impossível se conter. O ataque do Ancião Star sendo bloqueado estava fora de suas expectativas. Golben disse: então você tem métodos. Vamos ver se você pode bloquear isso. Então ele imediatamente colocou seu traje de combate touro e atacou continuamente o grupo do Ancião Zen. Quando o primeiro ataque alcançou o Ancião Zen, sua formação começou a emitir um fluxo elétrico, bloqueando cada ataque. Golben liberou uma centena de ataques, mas ele ainda não foi capaz de romper. Isso fez a expressão de Golben mudar. A expressão do Ancião Star e dos outros mudou também. Todos eles estavam claros sobre a força de Golben. Receber 100 ataques dele com certeza machucaria. No passado, esses 100 golpes foram o bastante para matar dezenas de centenas de membros do clã Thunder. Entretanto, esses ataques foram verdadeiramente inutilizados. O outro lado nem mesmo se mexeu. Assim que eles viram isso, a expressão do Ancião Star e dos outros ficou muito pesada. Ancião Star liberou outro ataque utilizando o disco estelar. Mas o resultado foi o mesmo que o de Golben. Um golpe elétrico apenas fez a luz branca desaparecer. Quando Jiao viu isso, sua expressão afundou. Ele não sabia como o clã Thunder conseguiu fazer isso. Depois que o Ancião Star lançou cerca de 100 ataques, ele parou. Afinal, eles já estavam no clã Thunder, e Zhao Ai poderia voltar a qualquer momento. Além disso, o clã Thunder também poderia contra-atacar. Não seria uma boa ideia para ele desperdiçar energia. Ele ainda precisava guardar um pouco de força para se proteger. Quando Jiao viu o Ancião Star parar, ele imediatamente se adiantou. Mas desta vez, ele não atacou o grupo do Ancião Zen. Em vez disso, ele acenou sua mão, equipando sua arma suprema, e então atacou o Vale Montanhoso. Entretanto, a formação do Ancião Zen ainda enviou adiante golpes elétricos para negar o ataque. Jiao franziu levemente suas sobrancelhas. Então ele voou para frente e em pouco tempo estava a cerca de 100 metros de distância da formação. Porém, a formação do Ancião Zen ainda respondeu. Jiao não pode fazer nada além de sorrir. Então ele se aproximou cada vez mais da formação. 50 metros, 30 metros, 20 metros, mas o Ancião Zen e os outros ainda não responderam. Entretanto, quando Jiao estava a cerca de 10 metros de distância do Ancião Zen, a formação rapidamente iluminou e enviou um golpe na direção dele. Antes que Jiao pudesse defender, o ataque já tinha golpeado seu corpo. Felizmente, Jiao estava com seu traje de combate câncer. A capacidade defensiva do traje de combate era muito boa. Quando Jiao sentiu seu peito ceder, ele imediatamente recuou e não ousou avançar mais. O motivo pelo qual Jiao recuou foi porque ele só queria achar uma maneira de ultrapassar a formação para atacar o Vale Montanhoso. Mas agora parecia ser impossível. Ancião Star se virou para os outros e disse: parece que a formação deles é essencialmente usada para defesa. Todos se revezem no ataque. Eu não acredito que não possamos abrir passagem. Quando o clã Thunder for eliminado,
Seguiremos para os bárbaros e Pégaso ao lado. O grupo assentiu antes de começarem a revezar no ataque. Mas em meio a todos os ataques, Ancião Zen e os outros ainda estavam de pé ali. Ninguém fez um movimento. Um dia se passou, mas o Ancião Star e os outros ainda não fizeram nenhum progresso. Eles continuaram revezando para atacar a formação do clã Thunder. Contudo, eles ainda estavam ali, imóveis. 2 dias se passaram. Os Anciões Supremos começaram a se preocupar. No entanto, o Ancião Zen e os outros ainda estavam de pé. Eles pareciam com pessoas mortas, apenas parados ali sem nenhuma reação. No 3º dia, o Ancião Star e os outros tinham parado de se preocupar. A esta altura, a coisa dentro de suas mentes era destruir a formação e ver o que o clã Thunder fez para bloquear ataques por tanto tempo. 4º dia, o Ancião Star e os outros já estavam com os olhos vermelhos sangue enquanto encaravam o Ancião Zen e os outros. Os defensores do clã Thunder ainda estavam inalterados. Neste ponto, os Anciões Supremos mal se aguentavam para exterminar todo o clã Thunder. Na tarde do 4º dia, as luzes brancas caíram na formação do Ancião Zen. Um golpe elétrico avançou para cancelar todas. Mas então, o totem do Ancião Zen e dos outros começou a escurecer. A luminosidade começou a desaparecer pouco a pouco. Viver em outro mundo. Capítulo 932. Quando o Ancião Star e os outros viram essa situação, eles não puderam deixar de se sentirem estáticos. No entanto, eles não abaixaram sua guarda. Eles estavam com medo de que o Ancião Zen apenas estivesse brincando com eles. Entretanto, suas preocupações desapareceram rapidamente. Depois que a luz no totem do Ancião Zen desapareceu, o corpo do Ancião Zen começou a se desmanchar em cinzas. Quando o vento passou, o corpo do Ancião Zen lentamente se dispersou antes de desaparecer totalmente. Após ver esse resultado, o Ancião Star e os outros imediatamente entenderam. A parte oposta certamente havia usado um método de auto-sacrifício. Por causa disso, eles foram capazes de bloquear os ataques por 4 dias diretos. Para ser honesto, enfrentar os Anciões Supremos por tanto tempo era digno de respeito. Originalmente, o Ancião Zen e os outros usaram o ritual de sacrifício para ganhar o tempo de 10 dias para ferir os outros. Entretanto, depois de serem atacados continuamente por 4 dias, e pelos Anciões Supremos ainda por cima, eles não foram capazes de aguentar mais tempo. Os ataques constantes esgotaram completamente suas energias. O Ancião Star olhou para onde o Ancião Zen e os outros estavam. Ele não pode deixar de sentir um traço de medo. Se o clã Thunder fosse com tudo, então seria impossível para os Anciões Supremos ficarem onde estavam. Eles com certeza seriam arrastados enquanto Zawa estava atacando todo o território da raça divina. Depois de pensar sobre isso, o Ancião Star e os outros se viraram para onde o Ancião Zen e os outros desapareceram e então fizeram uma pequena reverência. Mas embora o Ancião Zen e seus soldados se tornassem inimigos respeitados, guerra era guerra, o Ancião Star e os outros não podiam deixar o clã Thunder ir. Portanto, eles imediatamente se apressaram para o Vale Montanhoso. Ancião Star pegou seu disco estelar e lançou vários ataques na direção do vale. Estrondos foram ouvidos enquanto a névoa no vale desaparecia. Porém, o Ancião Star e os outros foram deixados atordoados. Ninguém estava dentro do vale. Ancião Star e os outros lentamente se aproximaram do local. Haviam traços de pessoas dentro do vale. Os traços revelaram que todos estavam indo, ninguém estava saindo. O desaparecimento das pessoas neste vale tinha se tornado um total mistério. Quando o Ancião Star viu essa situação, sua expressão mudou. Ele deu uma olhada nas redondezas antes de dizer: vá olhar com cuidado as redondezas. Tem que haver uma pista. É impossível para o clã Thunder simplesmente desaparecer do nada. Guo Bem e os outros assentiram antes de examinarem o local inteiro. Eles haviam lutado várias batalhas, então eles eram muito experientes em analisar terreno. Depois que o grupo olhou por todo o vale, eles imediatamente descobriram algo suspeito. Verdadeiramente havia muitas pessoas dentro deste vale. O que deixou Guo Bem e os outros surpresos era que todas as pegadas levavam para um certo local. Eles levavam para a parte mais interna do vale, um local onde havia um grande pedaço da parede da montanha. O grupo permaneceu na frente da parede da montanha. Eles viram que as pegadas iam até aqui antes de simplesmente acabar. Os Anciões Supremos inspecionaram a parede, mas eles não conseguiram nada de especial nela. Isso os confundiu.
Golben se adiantou e tocou na parede. Era fria e feita de pedra. Além disso, nada demais podia ser visto. Golben começou a socar a parede. Um som de pancada reverberou dentro do vale e um buraco de 10 metros apareceu. Contudo, nenhuma nova pista foi encontrada. Ainda era uma parede de montanha. Golben retornou para o lado do ancião Star. Seu rosto estava muito feio enquanto olhava para a parede na montanha e dizia: "O que está acontecendo?" O clã Thunder simplesmente pisou nesta parede e desapareceu. Após ouvir Golben, o rosto de Gale rapidamente mudou antes dele exclamar: "Nada bom. Zhao tem uma habilidade divergente espacial. É possível que ele tenha usado esse vale para mover o clã Thunder." Quando o ancião Star e os outros ouviram isso, suas expressões ficaram feias também. Ancião Star disse: "É possível. Vamos deixar esse lugar rapidamente." Golben, entre os bárbaros e os Pegasus alados, qual está mais perto? Golben respondeu: "Estamos mais perto dos Pegasus alados. Vamos agora. Podemos alcançar os Pegasus alados em 5 dias. Estamos com pouco tempo, precisamos atacá-los imediatamente." Ancião Star e os outros assentiram. Depois de receber as notícias de que o continente Câncer tinha sido eliminado, Golben e os outros souberam que não tinham oportunidade para afrouxar. Se eles não pudessem obrigar Zhao a retornar, então isso seria o fim da raça divina. Eles nunca esperavam esse resultado quando fizeram esse plano. Mas agora, já era tarde demais para sentir arrependimento. Depois que o grupo tomou uma decisão, eles imediatamente decolaram e voaram na direção dos Pegasus alados. Enquanto isso, neste momento, Feier estava dentro do espaço junto com Jing Shan. Os olhos de Feier estavam vermelhos sangue. Ele não tinha dormido nos últimos dias. Ele finalmente foi capaz de estabelecer seu clã. Mas depois de olhar para seu povo, a felicidade de Feier sofreu um grande golpe. Embora já houvesse vários milhares de membros do clã Thunder dentro do espaço, esse era apenas cerca de 1/30 da população original do clã Thunder. Em outras palavras, apenas um de 30 membros do clã Thunder sobreviveu. Jing e Shan também estavam cientes da situação de Feier. Seu humor também estava muito pesado. O clã Thunder sofreu hoje, e seu clã também poderia sofrer o mesmo amanhã. Se seus clãs não se mudassem para o espaço logo, então sua situação se tornaria muito pior comparada ao clã Thunder. Jing olhou para Feier e disse: "Feier, o que você planeja fazer agora? Você acha que o Senhor vai voltar e nos ajudar?" Feier sorriu amargamente e disse: "Como podemos pedir para o Senhor voltar? O Senhor é muito forte, mas os 9 anciões supremos já estão indo com tudo. Se o Senhor perder, então não apenas nós, mas todas as raças vassalas e raças estrangeiras estariam acabadas." Jing não respondeu. Ele também sabia que Feier estava dizendo a verdade. Mas neste caso, eles não tinham nenhum outro plano. Shan não conseguia achar outra maneira também. Feier olhou para os dois e disse: "Só podemos fazer uma coisa. Eu vou com vocês verem seus clãs. Precisamos persuadi-los. Eles precisam entrar no espaço imediatamente. A pressão no Senhor agora é grande demais. Vocês devem saber do temperamento do Senhor. Se o Senhor tem os meios, então seria impossível para ele esconder de nós." Jing e Shan sentiram. Eles entendiam completamente Zhao Ai. Eles acreditavam que Zhao Ai não tinha motivos para não voltar. Feier olhou para os dois antes de virar sua cabeça para Shan e dizer: "Shan, eu e o Jin vamos com você convencer o seu patriarca. Espero que possamos convencê-lo a se mudar para o espaço. Se ele concordar, então imediatamente iremos ver os bárbaros. Os Pegasus ao lado são os mais perto do clã Thunder. Se os anciões supremos quisessem lidar conosco, então seu próximo alvo seriam vocês." Jing e Shan sentiram. Neste momento, esse era o melhor movimento para eles. Além disso, eles também achavam que Feier estava certo. O clã Thunder pode ser descrito como eliminado neste ponto. Neste momento, os anciões supremos certamente atacariam os Pegasus alados e os bárbaros em seguida. Entretanto, o plano dos Pegasus alados estava mais perto do clã Thunder comparado aos bárbaros. Naturalmente, os anciões supremos iriam lidar com os Pegasus alados primeiro. Depois de decidirem sua ação, os 3 imediatamente deixaram o espaço e apareceram dentro do quarto de Shan no clã Pegasus alado. Após retornar, Shan imediatamente levou os dois para ver o patriarca no salão de convocação.
Nos últimos dias, o patriarca dos Pégasos Alados também havia recebido informações do clã Thunder. Quando eles estavam lidando com os divinos junto de Zawai, eles estavam usando peixes mensageiros para se comunicar. Por causa disso, o patriarca Pégaso Alado estava ciente do que estava acontecendo com o clã Thunder. Durante aqueles dias, cada informação relacionada ao clã Thunder deixou o patriarca Pégaso Alado cada vez mais desapontado. Mesmo depois que o clã Thunder foi eliminado, Zawai ainda não apareceu. No final, mesmo na morte do patriarca do clã Thunder, ele estava amaldiçoando Zawai. A situação com o clã Thunder não estava muito boa ultimamente. Depois de saber sobre o destino do clã Thunder, o clã Pégaso Alado logo ficou confuso. Estava ficando cada vez mais difícil controlar a situação. Por causa disso, o patriarca Pégaso Alado se sentiu mais e mais estressado. Ele não queria entrar no espaço. Ele já estava apaixonado por ter controle total de seu povo. Ele não queria desistir disso. Mas se ele não desistisse, então seu resultado seria o mesmo que o do clã Thunder. Se eles fossem eliminados pelos Anciões Supremos, então qual seria o uso de seu poder? Após ouvir o patriarca do clã Thunder amaldiçoar Zawai mesmo na sua morte, o patriarca Pégaso Alado decidiu nunca entrar no espaço de Zawai. Neste momento, um relatório veio da entrada do salão. Shan, Ding e Feier estavam pedindo por uma audiência. Após ouvir os nomes das três pessoas, o patriarca não pode deixar de franzir as sobrancelhas. Ele sabia que essas pessoas tinham seguido Zawai por muito tempo. Além disso, eles foram convencidos a entrar no espaço. Para ser honesto, o patriarca não gostava deles. Contudo, essas três pessoas foram as únicas que lideraram o ataque nos touros divinos. Seu prestígio era muito alto entre os três clãs. Isso foi especialmente verdade para os jovens. Por causa disso, o patriarca precisava considerar sua atitude quando se encontrasse com eles. Depois de pensar por um momento, o patriarca finalmente disse: "Deixe-os entrar." O servo obedeceu e se virou para partir. Logo, Shan e os outros entraram e fizeram uma saudação ao patriarca. O patriarca olhou para Feier e disse: "Feier, sua família se deparou com uma catástrofe terrível. Por que você está aqui? Você deveria estar com seu povo." Quando ele ouviu essas palavras do patriarca, Feier não pôde deixar de franzir suas sobrancelhas. Ele descobriu que convencer o patriarca Pégaso Alado seria uma coisa muito difícil de fazer. Parece que o patriarca não tinha uma boa impressão dele. Viver em outro mundo. Capítulo 933. Embora ele tenha descoberto isso, Feier ainda respondeu: "Patriarca, o ambiente dentro do espaço do Senhor Zawai é muito bom. Meus membros do clã estão vivendo muito bem. Eu visitei o clã Pégaso Alado para persuadir o patriarca. Por favor, não vá pela mesma estrada que o clã Thunder." O patriarca olhou para Feier e bufou friamente: "Vivendo muito bem, é? Então você acha que viver dentro daquele lugar é muito bom?" No momento da morte do seu patriarca, ele me disse que a crise dos três clãs foi criada artificialmente por Zawai. Quando ele atacou os divinos, nós até mesmo lhe oferecemos alguma ajuda. Mas quando os divinos atacaram, ele não veio nos resgatar. Você pode estar disposto a ficar sob esse tipo de pessoa, mas eu não. Feier olhou para o patriarca e zombou: "O patriarca é realmente bom em fazer piadas. Por causa de sua ganância por poder, o patriarca do clã Thunder enterrou nosso povo junto com ele. Tal pessoa não é merecedora do clã Thunder." O grande ancião até mesmo tentou persuadi-lo, mas ele não ouviu. Ele ainda pretendia manter seu pequeno poder até o momento de sua morte. Ele não podia culpar ninguém por suas decisões. Feier continuou: "Patriarca, você realmente acha que pode lidar com 9 anciões supremos? Essas pessoas não aceitarão a rendição. Eles nunca os deixarão vivos. Eles estão aqui para eliminar os três clãs." A expressão do patriarca ficou feia, mas Feier não parou. O patriarca disse que ajudamos o Senhor Zawai na batalha contra os touros divinos. Mas eu quero perguntar algo ao patriarca. Você realmente acha que o Senhor Zawai não poderia lidar com os touros divinos sem nossa ajuda? Quando Feier disse isso, o patriarca não conseguiu responder. Ele sabia que os três clãs só enviaram suas tropas para ter uma posição de igualdade com Zawai. Mas mesmo se eles não enviassem suas tropas, Zawai ainda seria capaz de derrotar os touros divinos. Feier continuou: "O patriarca pode não ver a ajuda do Senhor Zawai,
Mas o Senhor atualmente está ajudando a nos vingar. O Senhor não veio aqui porque ele atualmente está lidando com o território da raça divina. Ele queria causar pressão aos anciões supremos. Ele até nos deu 3 tokens para que nosso povo pudesse entrar no seu espaço. Não é ajuda bastante? Eu peço para o patriarca pensar sobre isso com cuidado. A expressão do patriarca piorou ainda mais. Depois que Feier terminou de falar, ele bateu na sua mesa com força e disse: "Que boca afiada! Você acha que exagerar tudo me faria mudar para o espaço? Seu clã Thunder tem uma população baixa, é por isso que você não pôde lidar com os anciões supremos. Mas com meu exército Pegasus bem equipado e treinado, eu definitivamente posso lutar contra a raça divina." As expressões de Feier, Jing e Sha mudou. Eles olharam para o patriarca Pegasus como se ele fosse um idiota. Eles não acreditaram no que o patriarca disse. Ele realmente planejava conduzir os Pegasus para extinção. Certo, o clã Thunder tinha a menor população entre os 3 clãs. No entanto, as habilidades do clã Thunder eram as mais fortes entre os 3. Mesmo se houvesse mais soldados Pegasus e bárbaros, eles ainda não seriam capazes de lidar facilmente com o exército do clã Thunder. O que o patriarca Pegasus estava falando era completamente sem sentido. Feier olhou para o patriarca. Desde que o patriarca disse isso, então não vamos persuadir mais você. Esse assunto é com seu clã. Este Feier não pode simplesmente interferir. Eu já disse minha parcela. Como o patriarca não vai ouvir, então este Feier dirá adeus. Quando ele ouviu Feier, o patriarca não pôde deixar de encarar. Ele não pensou que Feier apenas iria embora. Mas então ele de repente se lembrou de algo. Quando Feier se desentendeu com o patriarca do clã Thunder, uma rebelião foi iniciada, fazendo o clã Thunder ficar instável. Isso tornou o clã Thunder incapaz de lidar com os anciões supremos. Agora que Feier queria partir, ele começaria outra revolta. Quando ele pensou nisso, a expressão do patriarca imediatamente mudou. Repentinamente, ele exclamou alto: "Onde você pensa que está? Você acha que pode vir aqui e partir sempre que quiser? Desde que você veio aqui, então você também pode ficar." Homens, leve-os. Feier e os outros não puderam deixar de encarar. Eles nunca imaginaram que o patriarca faria isso. Depois que Feier partisse, ele inicialmente queria fazer Shan conversar com o patriarca. Quem teria pensado que o patriarca iria querer prendê-los? Feier olhou para o patriarca e viu que os olhos do mesmo estavam vermelhos sangue. Ele parecia insano. Neste momento, os sons de passos puderam ser ouvidos de fora. Os guardas Pegasus haviam chegado. Feier olhou para Shan antes de agarrar seu token de comando. Uma fenda espacial apareceu, levando as 3 pessoas e então desaparecendo. Nem parecia que eles estiveram aqui. Entretanto, o patriarca apenas ficou sentado ali, com um olhar de derrota em seu rosto. Ele sabia que estava com problemas agora. Shan era tido em alta consideração entre os jovens de seu clã. Se Shan decidisse agir, então o problema seria grande. O patriarca imediatamente comandou seus subordinados. Seu rosto estava vermelho quando ele disse: "Rápido, envie imediatamente essas notícias." Shan trouxe Feier do clã Thunder e Jing do clã Bárbaro para me assassinar. Ordene imediatamente sua prisão. Quando seus subordinados ouviram isso, eles não puderam deixar de encarar por um momento. A posição de Shan no clã era muito alta. Isso valia mesmo para Feier e Jing. Porque eles viriam aqui para assassinar o patriarca. Isso era mesmo possível. Depois de ver que seus homens estavam sem respostas, o patriarca rugiu: "Por que vocês estão parados aí? Repasse imediatamente minha ordem." Os guardas Pegasus olharam entre si com desânimo. Eles não ousaram violar a ordem de seu patriarca, então se viraram para completar seus deveres. Enquanto isso, Shan e os outros saíram do espaço. O local onde estavam agora era dentro da sala do orador do Conselho Fang. Shan sabia que ele já tinha ofendido o patriarca. Mas ele ainda precisava convencer seu povo a se mudar. Shan e os outros eram pessoas espertas. Eles sabiam que o patriarca não podia matá-los. Por causa disso, eles deixaram o salão de reunião para encontrar com o orador do Conselho Fang. O orador do Conselho Fang não estava tendo um bom tempo ultimamente. Para ser honesto, ele realmente queria que os Pegasus entrassem no espaço. Afinal, ele tinha conhecido Zhao Ai e visto como ele tratava os demônios. O orador Fang acreditava que depois de entrar no espaço,
Zhao Ai definitivamente não os trataria injustamente. O firme desacordo do patriarca fez o orador Fang se sentir estranho. Embora o orador do conselho ainda tivesse uma grande quantidade de autoridade, ainda não podia competir com o patriarca. Além disso, o motivo pelo qual as palavras do patriarca detinha tamanho controle era por causa dos membros do conselho. Se apenas aqueles membros do conselho apoiassem, então o orador do conselho Fang teria sido capaz de confrontar o patriarca. Porém, o patriarca era um homem sábio e sua fome por controle era muito maior que a do patriarca do clã Thunder. Por causa disso, ele começou a puxar os membros do conselho para seu lado. No passado, o patriarca enviou o orador do conselho Fang até Zhao Ai na esperança de que ele fosse morto pelos divinos. E até mesmo se o orador do conselho sobrevivesse, com sua ausência, o patriarca poderia recrutar mais membros do conselho. Então quando o orador Fang retornou para o clã, ele subitamente descobriu que muitos dos membros do conselho começaram a ignorar suas palavras. Isso fez o orador Fang ficar passivo, sua autoridade havia sido grandemente reduzida. Com o passar do tempo, o clã Pegasus alado começou a se mover para uma ditadura. Quando Zhao Ai enviou uma mensagem, Shan imediatamente se aproximou do orador Fang para que ele pudesse repassar a informação ao patriarca. O plano era evacuar o clã Pegasus alado para o espaço. Entretanto, o patriarca não concordou. O conselho discutiu esse assunto várias vezes. Mas desde que o conselho já estava sob o controle do patriarca, o resultado da discussão sempre terminou em termos ruins. O cabelo do orador Fang havia se tornado quase todo brando de preocupação sobre esse assunto. Mas ele ainda não tinha encontrado uma solução. Neste momento, um servo subitamente veio relatar. Shan, Fei e Ding estavam pedindo por uma audiência urgente. Quando o orador Fang ouviu isso, ele imediatamente disse, convide-os, rápido. O servo correu e logo Shan e os outros entraram. O orador Fang olhou para os três e disse, Shan, Fei, Ding, por que vocês estão aqui? Shan olhou para o orador Fang e soluçou, tio Fang, você tem que nos ajudar. Acabamos de ir ver o patriarca É. O que seguiu foi uma explicação sobre o que aconteceu dentro do salão de reunião. Quando o orador Fang ouviu isso, sua expressão mudou drasticamente. Ele bateu na sua mesa com força e disse com raiva, o patriarca ficou louco. Ele vai levar o clã à ruína. Assim que ele disse isso, um servo veio com outro relatório. A voz do servo foi ouvida de fora da porta. Velho mestre, nada bom. Tem muitos soldados lá fora. Eles disseram que querem capturar o jovem mestre. Eles disseram que os jovens mestres Shan, Fei e Ding tentaram assassinar o patriarca. Neste momento, o clã inteiro está procurando por eles. O orador Fang encarou. Seu rosto ficou ainda mais feio quando ele disse, absurdo. Realmente um absurdo. Quem acreditaria nisso? Ele ficou cego, louco. Ele ficou insano. Shan não esperava que o patriarca realmente ordenasse a prisão deles. Shan se virou para o orador Fang e disse, tio, nós vamos entrar no espaço do Senhor. O patriarca não seria capaz de nos pegar lá. Quero pedir ao orador para levar o clã para o espaço custe o que custar. Ache aqueles que estão dispostos. Envie uma mensagem para meu quarto toda meia-noite, eu estarei lá. Quando isso ocorrer, eu abrirei uma fenda espacial. O que você acha? Quando o orador Fang ouviu isso, ele entendeu o que Shan queria fazer. Ele pensou um pouco antes de assentir e dizer, tudo bem, vamos fazer isso. Lembre-se de esperar no seu quarto toda meia-noite. Shan assentiu. Então Fei usou o token de comando e o grupo entrou no espaço. Depois de ver isso, o orador Fang se sentiu aliviado. Depois que Fei e os outros entraram no espaço, os três se entreolharam com desânimo. Eles não souberam o que dizer por algum tempo. Alguns momentos depois, Shan suspirou e disse, parece que nosso clã não sairá sem problemas. Fei, por que você acha que o patriarca ficou assim? Não era igual quando os divinos ainda estavam sob controle. Fei suspirou. Ele não sabia responder a pergunta também. Ele não tinha provado o gosto da autoridade. Além disso, ele foi ensinado desde uma idade jovem que deveria servir o clã Thunder. Após ver os patriarcas ficarem assim, ele não pode deixar de se sentir desapontado. Shan olhou para os dois e sorriu amargamente. Seu patriarca havia causado isso. Ele sentiu que havia envergonhado o clã inteiro. Fei olhou para os dois e forçou um sorriso. Tudo bem, vamos ir até os bárbaros em seguida. Custe o que custar,
Não podemos desistir. Esse assunto está relacionado à vida e morte dos três clãs. Assim que eles ouviram Feyer, os dois assentiram. Esse assunto verdadeiramente envolvia a sobrevivência dos três clãs. Eles precisavam agarrar cada oportunidade que pudessem ver. Contudo, os três se prepararam para receber o mesmo tratamento do patriarca bárbaro. Jing suspirou por um momento antes de usar seu token de comando e apareceu de novo dentro de seu quarto. Assim que os três apareceram, eles puderam deixar de congelar. Isso era porque havia bárbaros em volta do quarto de Jing. O trio encarou por um momento antes de suas expressões mudarem. Eles de repente pensaram que o patriarca bárbaro poderia ter vindo para capturá-los. Felizmente, Jing ainda tinha o token de comando em sua mão. No pior caso, ele poderia usar o token de comando para fugir. Por causa disso, Jing olhou para o patriarca e disse: Patriarca, o que é isso? O patriarca bárbaro olhou para Jing e disse: Você votou, fantástico. Jing, eu acabei de ouvir do patriarca Pegasus ao lado. Ele disse que você tentou assassiná-lo. Do que isso se trata? Jing olhou para a expressão do patriarca e não pôde deixar de ficar atordoado. Eles pensaram que o patriarca os capturaria de imediato. Mas isso não parecia ser o caso. Jing olhou para o patriarca e disse: Patriarca, o patriarca Pegasus ao lado falou com você? O patriarca bárbaro assentiu e disse: Ele disse que vocês três tentaram matá-lo. Ele atualmente está ordenando a captura de vocês. Vocês três realmente tentaram assassiná-lo? Jing sorriu amargamente e disse: Como isso poderia ser possível? Patriarca, pedimos uma audiência com o patriarca Pegasus ao lado para persuadi-lo e enviar o clã Pegasus ao lado para o espaço. Mas ele não só discordou, ele até tentou nos capturar. Felizmente, o senhor deu tokens de comando para nós três, nos permitindo escapar para o espaço. Eu não esperava que vocês recebessem uma mensagem sobre isso imediatamente. Patriarca, você quer nos capturar e nos entregar? Viver em outro mundo. Capítulo 934. O patriarca bárbaro olhou para Jing, Shan e Feyer. Ele podia ver claramente a expressão cautelosa em seus olhos. Uma boa indicação para isso era o fato de que Feyer e Shan não tinham aberto suas bocas depois de aparecer neste quarto. O patriarca não pode deixar de sorrir amargamente. Ele estava claramente ciente do porquê esses três teriam tal expressão. Os patriarcas do clã Thunder e Pegasus ao lado tinham os tratado erroneamente. Seria estranho se eles não fossem cuidadosos dessa vez. O patriarca bárbaro gentilmente balançou sua cabeça e então forçou um sorriso. Ele disse: Jing, eu admito que estava errado antes. Não deveria ter sido egoísta e discordar de me mudar para o espaço do Sr. Zawai. Mas depois de saber sobre o que aconteceu com o clã Thunder, eu decidi concordar com a migração do clã bárbaro. É por esse motivo que estou aqui. Após ouvir o patriarca, Jing não pode deixar de encarar. Ele não esperava que o patriarca dissesse aquelas palavras. No passado, o patriarca discordou fortemente em entrar no espaço. Quem teria pensado que o patriarca bárbaro seria diferente do patriarca Pegasus ao lado? Ao invés de fortalecer sua determinação de discordar, ele na verdade decidiu mudar de ideia. Evento parecido, mas o patriarca bárbaro e o patriarca Pegasus ao lado chegaram em uma conclusão diferente. Talvez isso tivesse algo a ver com sua personalidade. Os Pegasus ao lado eram pessoas bastante inteligentes. Era possível ver de seu método de governo. Ambos clã Thunder e Bárbaro tinham estabelecido uma assembleia de anciões. Essa assembleia era chefiada pelo grande ancião. O status do grande ancião era bastante alto. Mesmo se ele não tivesse anciões o apoiando, o grande ancião ainda podia dificultar as ações do patriarca. Por outro lado, os Pegasus ao lado tinham seu conselho chefiado pelo orador do conselho. Embora o orador tivesse autoridade para limitar o patriarca, ele ainda precisava do apoio dos membros do conselho. Quando se falava sobre distribuição de autoridade, os Pegasus ao lado eram mais finos em comparação aos clãs Bárbaro e Thunder. No entanto, quanto mais inteligente alguém fosse, mais poder ele desejaria. Por causa disso, o patriarca Pegasus ao lado foi cegado por sua ambição. Ele faria o seu melhor só para se agarrar ao seu poder e influência. Enquanto isso, o patriarca Bárbaro era diferente. Ele não era tão esperto quanto o patriarca Pegasus ao lado. Pode-se dizer que a personalidade do patriarca bárbaro era franca e honesta. Por causa disso,
Ele foi rapidamente despertado da ilusão de poder e prestígio. O que precisamente o acordou foram as maldições do patriarca do clã Thunder para com Zhao Ai. O que o grupo de Feier não sabia era do fato de que o patriarca do clã Thunder acreditava completamente que ele tinha todas as cartas em suas mãos. E quando os 9 anciões supremos começaram a atacar sua cidade, o patriarca do clã Thunder ainda não estava envergonhado do que ele havia feito. Ao invés disso, ele pensou que seu sofrimento era inteiramente culpa de Zhao Ai. O patriarca do clã Thunder acreditava que o clã Thunder era essencial durante a batalha de Zhao Ai contra os touros divinos. Ele pensou que Zhao Ai lhes devia muito por causa das perdas que o clã Thunder havia sofrido. Ele estava verdadeiramente convencido, do começo ao fim, de que Zhao Ai havia sido injusto com o clã Thunder. O patriarca pensou que foi a personalidade implacável de Zhao Ai que empurrou os anciões supremos a não mostrarem misericórdia ao clã Thunder. Quando os anciões supremos atacaram o clã Thunder, Zhao Ai deveria ter estado lá para fornecer ajuda. Mas como Zhao Ai estava ausente, o patriarca do clã Thunder foi obrigado a lutar. Ele não se arrependeu ou mesmo pensou sobre suas decisões anteriores ao evento. Ele acreditava totalmente que não havia feito nada de errado. Tudo era culpa de Zhao Ai. Por causa disso, o patriarca Thunder amaldiçoou loucamente Zhao Ai pelo peixe mensageiro. Ele continuou enviando mensagens aos Pegasus Alado e Bárbaros sobre essa declaração. Deve ser dito que os delírios do patriarca Thunder tinham dado alguns frutos. Pelo menos, o patriarca Pegasus Alado foi afetado. O patriarca Pegasus Alado não tinha pensado sobre isso antes. Ele pensou que haviam cooperado com Zhao Ai para ganhar benefícios ao lidar com os divinos. Além disso, Zhao Ai foi atacar os territórios divinos para bloquear a vingança dos divinos, permitindo os 3 clãs viverem em paz. Mas agora, a ação de Zhao Ai, na verdade, fez os 3 clãs estarem em risco mortal. Nas mentes do patriarca Thunder e Pegasus Alado, Zhao Ai lhes devia enquanto eles não deviam nada a Zhao Ai. Por causa desse pensamento, os patriarcas Pegasus Alado e Thunder recorreram a medidas drásticas só para não entrar no espaço de Zhao Ai. Em suas opiniões, era dever de Zhao Ai vir ajudá-los. Se Zhao Ai não viesse, então ele era ingrato. A esta altura, entrar no espaço e estar sob o guarda-chuva de Zhao Ai era algo que eles não podiam aceitar. Neste caso, os patriarcas Thunder e Pegasus Alado escolheram não entrar no espaço. Essa ideia chegou ao ponto de obsessão. E por causa dessa obsessão, eles tinham ficado surdos e cegos ao desastre se aproximando. Por outro lado, o patriarca bárbaro era diferente. Os bárbaros são pessoas simples e honestas. Eles sabiam como pagar gratidão e vingar inimizade. Sua distinção entre o certo e errado era muito clara. Além disso, suas opiniões não podiam ser influenciadas por qualquer um. As maldições do patriarca Thunder também foram ouvidas pelo patriarca bárbaro. No entanto, a única coisa que ele ouviu foi o patriarca Thunder não tendo consciência apropriada. No início, mesmo que eles quisessem lidar com os touros divinos, eles ainda não tiveram a oportunidade para fazer isso. Eles ainda estavam despreparados. Quando Zhao Ai do continente Ark entrou, ele fez os divinos sofrerem muito. Por causa dessa oportunidade, os 3 clãs deveriam ser gratos a ele. E durante a luta contra os touros divinos, foram os 3 clãs que enviaram tropas voluntariamente. Zhao Ai não lhes pediu por ajuda. E desde que os 3 clãs e Zhao Ai tinham um rancor em comum contra os touros divinos, a cooperação era apenas uma troca equivalente. Não deveria haver nenhuma conversa sobre gratidão a ninguém. Zhao Ai precisava pagar os 3 clãs. De onde isso veio? Para dizer que Zhao Ai estava tendo um tempo difícil com os divinos, isso realmente era verdade? Os 3 clãs estavam cientes da força da raça divina. Eles tinham se preparado para uma rebelião por muitos anos, então eles tinham feito algumas investigações por si mesmo. Durante a batalha, o ancião supremo touro até mesmo veio para fortalecer os touros divinos. Mas no final, ele foi expulso por Zhao Ai. Sem o ancião supremo os apoiando, os touros divinos caíram em uma situação ainda mais crítica. E mesmo se Zhao Ai não tivesse voltado para resgatá-los, ele destruiu os continentes Central, Escorpião e Câncer nesse meio tempo. A destruição desses 3 continentes com certeza colocaria uma pressão imensa nos anciões supremos. Quanto mais eles ficassem no continente Touro, mais problemáticas suas mentes ficariam. Se Zhao Ai retornasse ao continente Touro para lutar contra os 9 anciões supremos,
Então ele mergulharia em uma luta muito difícil. As probabilidades dele vencer deveriam ser muito pequenas. E se Zhao Ai fosse derrotado, então os três clãs seriam completamente apagados do mapa. Ao invés de dizer que Zhao Ai não os ajudou, Zhao Ai tinha lhes dado a oportunidade de escapar para seu espaço. Contanto que eles entrassem, então eles estariam seguros do perigo. Isso era igual a estender o tempo de vida dos três clãs. Se eles não seguissem esse processo, então eles se sujeitariam a um futuro muito sombrio. Se você estivesse pedindo para morrer, então por que Zhao Ai te resgataria? Quanta amizade vocês dois têm? Ela chega ao ponto do auto-sacrifício. Por causa desses pensamentos, o patriarca bárbaro finalmente decidiu permitir que os bárbaros se mudassem ao espaço. Neste caso, a personalidade da pessoa decidia seu destino. Apenas um aspecto pequeno, mas crucial, conseguiu influenciar o caminho para o clã bárbaro. Jing encarou atordoado para o patriarca. No passado, ele era completamente contra se mudar para o espaço. Mas agora parecia que o patriarca tinha feito uma virada repentina. Isso fez Jing se sentir estranho. Ele olhou confuso para o patriarca. Ele ainda não tinha certeza se o patriarca estava falando a verdade ou não. O patriarca olhou para Jing e sorriu amargamente. Tudo bem, não precisa duvidar de mim. Eu já informei nossos membros do clã para preparar seus pertences para a migração. A maioria do nosso povo já preparou suas coisas. Nós estivemos esperando por você para abrir uma fenda espacial. Não queremos estar aqui quando os anciões supremos chegarem. Quando ele ouviu o patriarca, um sorriso imediatamente floresceu no rosto de Jing. Toda sua pessoa parecia brilhar de felicidade. Ele imediatamente obedeceu e começou a se preparar. O patriarca olhou para Feier e Shan. Então ele deu um tapinha no ombro de Feier e disse: Feier, não fique de mau humor. Já é bom que você tenha conseguido sobreviver. Além disso, você ainda tem um pouco da sua família que conseguiu escapar. Você precisa cuidar bem do seu povo. Se você experienciar alguns problemas mais tarde, você pode vir me ver. Eu farei o que puder para ajudar. Uma lágrima não pode deixar de cair dos olhos de Feier quando ele assentiu e disse: Obrigado, patriarca. Eu me lembrarei. O patriarca bárbaro suspirou. Então ele se virou para Shan e disse: Depois de cuidar das coisas aqui, eu pessoalmente tentarei persuadir o patriarca Pegasus ao lado. Espero que ele entenda se eu disser para ele. Shan apenas deu um pequeno sorriso e um aceno. Ele não disse nada. Após ver isso, o patriarca suspirou mais uma vez antes de se virar e partir. Olhando para as costas partindo do patriarca bárbaro, Feier e Shan se sentiram amargos. Eles realmente esperavam que seus patriarcas fossem assim. Se esse fosse o caso, então mais de seus membros de clã teriam sido salvos. Feier virou sua cabeça para Shan que também retornou o olhar. Então os dois sorriram amargamente antes de saírem também. Embora eles estivessem com inveja de Shan, ele ainda era seu irmão jurado. Neste momento, eles naturalmente ajudariam-no a cuidar das coisas. Feier e Shan não disseram mais nada e apenas ajudaram os bárbaros. Eles já tinham experiência em estabelecer seu povo. Então com seu gerenciamento, os bárbaros foram capazes de se mudar sem problemas. Cada vez mais bárbaros entraram no espaço. Quando a noite chegou, o gerenciamento de Jing já não era mais necessário. Com uma migração gigante como essa, os bárbaros naturalmente tinham departamentos feitos para substituir Jing e os outros. Eles até estavam fazendo um trabalho melhor em organizar a população. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.